Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. Os lustres de cristal lançavam 1000 arco-íris fragmentados sobre o chão de mármore da mansão Sterling. O champanhe fluía como água. Risadas ecoavam pelos tetos abobadados, e Charlotte Hayes estava bem no centro de tudo, sorrindo até o rosto doer. Sua festa de noivado, a noite em que sua vida terminou antes mesmo de começar. Ela segurava a taça de champanhe com os nós dos dedos brancos, o anel de noivado brilhando em seu dedo, mais uma algema do que uma joia. Ao redor dela, a elite de Manhattan circulava em vestidos de grife e ternos impecáveis, parabenizando seu pai pelo casamento brilhante que havia arranjado, felicitando seu noivo, Marcus Sterling, herdeiro do império de hotéis Sterling, por garantir uma noiva tão encantadora. Ninguém parabenizava Charlotte. Ninguém perguntava se ela queria aquilo. Aos 24 anos, ela havia passado a vida sendo a filha perfeita. Notas impecáveis em Colômbia, modos exemplares nas festas da alta sociedade, e obediência total quando seu pai anunciou que a havia prometido a Marcus Sterling para unir os negócios das famílias. O império imobiliário dos reis se fundiria com a hospitalidade dos Sterling, e Charlotte era a moeda que selava o acordo. Ela tomou um gole longo de champanhe, deixando as bolhas queimarem sua garganta. Do outro lado do salão, Marcos dominava a conversa com empresários, sua mão pousada de forma possessiva na cintura de uma socialite loira, seu noivo. O mesmo homem que, na primeira vez que a viu, a avaliou de cima a baixo e disse: "Vai servir", como quem escolhe um móvel caro. Vanessa, sua melhor amiga, surgiu ao seu lado empurrando outra taça em sua mão. "Você parece estar em um velório, não no seu noivado." O riso de Charlotte soou oco. Qual é a diferença? Em ambos usamos preto e lamentamos o que poderia ter sido. Vanessa apertou seu braço. Ainda dá tempo de fugir. Meu carro está lá fora. A gente podia estar no México até de manhã. Ah, se fosse tão simples assim. Seu pai havia sido claro. Recuse o casamento e perca tudo. Seu fundo fiduciário, seu cargo na Hayes Properties, sua família. Seria cortada completamente, deixada apenas com um diploma prestigiado e nenhuma experiência real para sobreviver sozinha. As portas do salão se abriram e o ar pareceu mudar. Charlotte prendeu a respiração. Um homem entrou, atrasado, sem se desculpar, sua presença exigindo atenção imediata apesar da entrada casual. Era mais alto que Marcos, ombros largos, cabelos escuros um tanto desalinhados, como se tivesse passado as mãos neles momentos antes. Seus olhos, de um cinza frio e metálico, varreram o salão com um desdém evidente. Vestia um terno preto que provavelmente custava mais que o carro dela, mas usava-o com descuido, gravata frouxa, o primeiro botão da camisa aberto, onde Marcos era polido e perfeito. Esse homem exalava algo cru, magnético. Os olhares dele se cruzaram através da multidão e algo elétrico passou entre os dois. Charlotte sentiu nos ossos aquele reconhecimento instantâneo de perigo e desejo entrelaçados num pacote tão irresistível quanto devastador. "Quem é ele?" sussurrou Charlotte. Vanessa seguiu o olhar da amiga e arregalou os olhos. "Meu Deus, é Damian Sterling, o irmão mais velho de Marcos, a ovelha negra da família." Charlotte já tinha ouvido os rumores. Damian Sterling havia rejeitado os negócios da família, construído seu próprio império tecnológico do nada, e agora era mais rico do que o pai e o irmão juntos, notório por sua frieza impiedosa nos negócios e por não ligar nem um pouco para o que a sociedade pensava dele. Ele só aparecia em eventos de família quando era absolutamente necessário. Chegava tarde, saía cedo e deixava claro o quanto desprezava aquelas reuniões. E agora, ele vinha caminhando diretamente em sua direção. O coração de Charlotte disparou quando Damian parou diante dela, ignorando os olhares curiosos ao redor. "Você deve ser o cordeiro sacrificado", disse ele com uma voz grave e rouca, tão diferente da suavidade ensaiada de Marcos.
Com licença? Charlotte conseguiu responder, apesar do pulso acelerado. A noiva arranjada, a mais nova aquisição do meu irmão. Os olhos cinzentos dele encontraram os dela, e o que Charlotte viu ali a surpreendeu. Compreensão, simpatia, raiva por ela. Você não quer isso, ele afirmou, sem soar como uma pergunta. Charlotte ergueu o queixo. O que eu quero nunca foi particularmente relevante. A mandíbula de Damien se contraiu. Então, por que está indo adiante com isso? Porque a alternativa é pior. Ela retrucou com uma coragem que nem sabia possuir. Porque alguns de nós não têm o luxo de queimar pontes e começar do zero. Algo mudou na expressão dele. Talvez respeito. Antes que pudessem dizer mais, Marcos surgiu com um sorriso tenso. Irmão, não achei que você viria. Não perderia seu noivado por nada, respondeu Damien, num tom calmo, mas que deixava claro que preferia estar em qualquer outro lugar. Tenho que admitir, você se superou. Ela é boa demais para você. O sorriso de Marcos não chegou aos olhos. Com inveja? Sempre, disse Damien, mas o olhar dele permanecia em Charlotte, não no irmão. O ar entre os três parecia eletrificado. Charlotte se sentia como um osso entre dois lobos, exceto que um já a tinha reivindicado e o outro a observava como se acreditasse que ela merecia mais. O resto da noite passou em um borrão. Charlotte sorriu, recebeu felicitações, mas sentia o olhar de Damien sobre ela o tempo todo. Cada vez que o procurava na multidão, ele estava lá, observando, com uma expressão indecifrável e intensa. Quando a festa finalmente terminou e os convidados começaram a ir embora, Charlotte fugiu para a biblioteca da mansão, desesperada por um momento de silêncio. Tirou os sapatos, serviu-se de um uísque no carrinho de bebidas e se afundou em uma poltrona de couro. 3 meses. Em 3 meses, ela se casaria com Marcus Sterling e passaria o resto da vida numa jaula dourada. A porta se abriu e Damien entrou, fechando-a atrás de si. Escondendo-se? Perguntou ele. Sobrevivendo, respondeu Charlotte, dando um longo gole no uísque. Ele se aproximou do carrinho, serviu-se também e sentou-se na poltrona em frente à dela. Você poderia dizer não. E perder tudo o que conheço. Damien a observou por cima da borda do copo. Isso seria realmente tão terrível? Charlotte soltou uma risada breve, sem humor. Fala como alguém que nunca precisou começar do nada. Mas eu precisei, disse ele firme. Depois que me cortaram, construí tudo sozinho. Não foi fácil, mas valeu a pena. Ser livre vale o preço. Livre, ela repetiu, saboreando a palavra como se fosse mel e veneno ao mesmo tempo. Eu não sou como você. Não tenho coragem de simplesmente virar as costas para tudo. Damien se inclinou para a frente, os olhos cinzentos brilhando com intensidade. Ou talvez você nunca tenha tido um motivo forte o bastante para ser corajosa. Ele fez uma pausa. A tensão entre eles parecia viva, pulsante. O que você faria se pudesse escapar desse casamento? Tudo o que você quisesse. Charlotte fechou os olhos. Eu viajaria, escreveria, acordaria de manhã sem esse peso no peito. Quando abriu os olhos, Damien a observava como se ela tivesse acabado de revelar um segredo precioso. Você está sendo desperdiçada com o meu irmão. Eu sei, sussurrou Charlotte. Mas é aqui que estamos. O silêncio se estendeu entre eles, denso, carregado de tudo o que nenhum dos dois ousava dizer. Finalmente Damien se levantou. Se algum dia quiser sair disso, me ligue. Ele tirou um cartão da carteira e o colocou sobre a mesa, entre eles. Eu te ajudo a desaparecer. Charlotte ficou olhando para o cartão, o coração disparado. Por que faria isso? Damien a fitou por um instante, a voz baixa, quase um sussurro. Porque alguém deveria ter me oferecido o mesmo, uma vez. Porque você merece mais do que ser tratada como propriedade.
Porque meu irmão não te merece. Ele se foi antes que ela pudesse responder, deixando-a sozinha na biblioteca, encarando aquele cartão como se fosse uma tábua de salvação ou uma tentação perigosa demais para tocar. Naquela noite, deitada no antigo quarto da infância, no cobiçado apartamento do pai, Charlotte tomou uma decisão. Ela não podia fugir. Não tinha a coragem nem os recursos de Damian Sterling. Mas podia controlar uma coisa. Marcos queria uma noiva pura, perfeita, alguém para exibir à sociedade. E se ela deixasse de ser pura? A ideia nasceu, sombria, desesperada. Se entregasse sua virgindade a outro homem, qualquer homem, Marcos talvez rompesse o noivado. O pai ficaria furioso, mas o orgulho de Marcos jamais o deixaria casar com uma mulher manchada. Era imprudente, perigoso, mas era o único poder que restava a ela. Charlotte pegou o celular e enviou uma mensagem. Vanessa, preciso da sua ajuda com algo louco. A resposta veio em segundos. Estou aí em 20 minutos. Uma hora depois, Charlotte estava diante do bar de um hotel, usando um vestido preto que se moldava ao corpo e deixava sua pele brilhar sob a luz suave. O cabelo solto caía sobre os ombros, nada daquela aparência impecável de sempre. Vanessa sorriu, meio preocupada, meio impressionada. Você tem mesmo certeza disso? É a 10ª vez que pergunto. Charlotte respirou fundo, sentindo o estômago se revirar. Tenho. Preciso fazer isso. Preciso retomar o controle da minha vida. Só ache alguém seguro, alguém limpo, alguém que não complique tudo. Ela olhou ao redor do bar, o coração apertando. Aquilo era uma loucura. O que estava fazendo ali? Então o viu. No fim do balcão, um copo de uísque na mão e o olhar fixo no celular como se o aparelho o tivesse traído. Cabelos escuros, olhos acinzentados, a mesma presença magnética que a havia desestabilizado na festa de noivado. Damian Sterling. Antes que o bom senso pudesse interferir, seu corpo se moveu. Charlotte atravessou o bar e sentou-se no banco ao lado dele. Noite difícil? Perguntou, tentando soar casual. Damian ergueu os olhos, surpreso por um instante antes que a expressão mudasse, tornando-se mais sombria, mais intensa. Charlotte Hayes, o que você está fazendo aqui? Tomando um drink, respondeu ela, agradecendo em silêncio por sua voz não vacilar. É crime? Os olhos dele se estreitaram. Meu irmão sabe que você está aqui? Provavelmente não. Agora ele precisa aprovar cada passo que eu dou? Um leve sorriso cruzou os lábios de Damian. Sensível hoje, não é? O que você quer, Charlotte? Ela o encarou de frente, deixando toda a sua coragem se condensar em uma única palavra. Você. A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de eletricidade, impossível de ser ignorada. Damian ficou completamente imóvel. Como é que é? Murmurou. Você me ofereceu ajuda para fugir. Bem, eu não estou pronta para desaparecer completamente, mas preciso da sua ajuda com outra coisa. O coração de Charlotte batia tão forte que parecia ecoar no peito, enquanto ela explicava seu plano, observando a expressão de Damian mudar. Da surpresa para o entendimento, e então para algo que parecia pura fome contida. Você quer dormir com alguém para arruinar seu noivado? E escolheu a mim? A voz dele soou rouca, perigosa. Por quê? Porque você é a única pessoa que parece se importar com o que eu quero, disse Charlotte com honestidade. Porque entende o que é ser preso pelas expectativas da própria família. E porque, se eu for fazer isso, quero estar com alguém que me faça sentir alguma coisa, mesmo que esse algo seja raiva de toda essa situação. Damian virou o uísque de um gole e fez sinal para outro copo. Isso é uma péssima ideia. Eu sei, respondeu Charlotte, mas já fiquei sem ideias boas. E o que acontece depois quando Marcos descobrir? Se ele descobrir, ele vai cancelar o noivado. Problema resolvido. Damian soltou uma risada áspera.
Você é incrivelmente ingênua se acha que vai ser tão simples. Meu irmão não desiste das suas posses facilmente, nem das que ele destrói. Eu não sou posse de ninguém, disse Charlotte, a voz firme, desafiadora. Exatamente o que eu quis dizer. Damian a observou por um longo momento, seus olhos cinzentos enxergando mais do que ela gostaria. Tem certeza disso? Não está bêbada? Não vai se arrepender amanhã e me culpar? Charlotte se inclinou para mais perto, o suficiente para sentir o perfume dele. Sândalo e algo mais, denso, quase perigoso. Talvez eu me arrependa, mas me arrepender de casar com seu irmão seria muito pior. Essa é a minha escolha. Algo mudou no olhar de Damian. A última resistência se desfez. Ele se levantou de repente e estendeu a mão. Tenho uma suíte no andar de cima. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Charlotte pegou a mão dele, ignorando o nó no estômago. Entraram no elevador em silêncio tenso, a mão de Damian ainda firme na dela, o polegar desenhando círculos na sua pele, arrepiando-a toda. A suíte era enorme, janelas do chão ao teto revelando a Manhattan cintilante. Damian serviu uísque para os dois, sem perguntar. Coragem líquida? Charlotte aceitou o copo com gratidão. Está tão óbvio assim que estou apavorada? Você está tremendo, disse ele em tom baixo. Não precisamos fazer isso. Charlotte virou o uísque de um só gole, o líquido queimando. Precisamos, antes que eu perca a coragem. Antes que eu desista da única coisa ousada que já tentei fazer. Damian pousou o copo e se aproximou, cada passo calculado, intenso. Quero deixar uma coisa clara, disse a voz grave. Se isso acontecer, não vai ser por vingança contra meu irmão, nem para acabar com seu noivado. Se eu te tocar, é porque eu quero você. Não como rebeldia, não como revanche. Você. Charlotte prendeu a respiração. É isso que eu quero também, sussurrou. Mesmo que seja loucura, mesmo que seja errado, mesmo que complique tudo. A mão dele subiu para o rosto dela, o polegar, acariciando sua bochecha. Nada em você é errado. Ele a beijou então, suave, incerto, como se lhe desse chance de recuar. Charlotte se derreteu contra ele, as mãos apertando a camisa dele, todo o autocontrole se despedaçando. Damian gemeu contra seus lábios e o beijo se aprofundou, os dois se movendo em direção ao quarto, entre beijos urgentes e promessas sussurradas. Roupas se perderam pelo caminho, o vestido dela deslizando pelo chão, a camisa dele se juntando a ele. Caíram na cama enorme, corações disparados. Espere, Charlotte ofegou. Eu preciso te contar uma coisa. Eu nunca estive com ninguém antes. Damian ficou completamente imóvel acima dela. Charlotte, sua voz soou tensa. Isso muda tudo. Muda o que você quer? Não, mas significa que preciso ter cuidado com você. Charlotte o puxou mais perto, o olhar firme. Eu não quero cuidado. Quero sentir algo real, mesmo que seja só por esta noite. Damian a beijou de novo, mais devagar agora, as mãos percorrendo seu corpo com delicadeza e emoção. Ele parecia estudá-la, descobrindo o que a fazia suspirar, o que a fazia se aproximar mais. Quando finalmente a envolveu nos braços, seus olhos cinzentos buscaram os dela. Tem certeza? Mais do que tive em anos, Charlotte respondeu, tocando o rosto dele. Me faça esquecer casamentos arranjados e obrigações. Me faça esquecer tudo, menos isso. Damian aproximou os lábios do pescoço dela. Vou fazer você esquecer até seu próprio nome. E ele cumpriu. Charlotte nunca havia sentido nada igual. Uma mistura avassaladora de emoção, conexão e entrega. Damian foi paciente, intenso, guiando cada instante com ternura, até que o medo se transformou em algo profundo e inesquecível. Quando tudo terminou, ficaram entrelaçados nos lençóis, respirando juntos, sem acreditar no que haviam feito.
Charlotte encostou o rosto no peito dele, ouvindo as batidas aceleradas. Era para ser simples, só uma forma de escapar do meu noivado. Por que parece mais do que isso? Porque é, respondeu Damien, baixinho, passando os dedos pelos cabelos dela. Pelo menos para mim. Charlotte ergueu o olhar e viu a verdade nos olhos dele. Não era apenas vingança ou desafio. O que fizemos? Provavelmente começamos uma guerra, disse Damien, com um meio sorriso. Meu irmão não vai aceitar bem. Você se arrepende? Ela perguntou, vulnerável. Ele a apertou nos braços. Só me arrependo de você ainda estar noiva de Marcos. O celular de Charlotte vibrou na mesa de cabeceira, quebrando o silêncio. 7 chamadas do pai. 12 mensagens de Marcos. A realidade voltou com força. Eu devia ir, sussurrou mesmo sem querer. Damien segurou seu pulso. Fica. Só por esta noite. Charlotte sabia que deveria recusar. Já tinha conseguido o que queria. Ficar só tornaria tudo mais complicado. Mas o modo como Damien a olhava, como se ela fosse algo precioso, fez com que não conseguisse partir. Tá bom, murmurou. Só por esta noite. Adormeceram juntos, e pela primeira vez em meses, os sonhos de Charlotte não eram sobre vestidos de noiva nem jaulas douradas. Ela acordou com a luz do sol entrando pelas janelas e a cama vazia. O pânico a dominou até ouvir o som do chuveiro. Charlotte se sentou, puxando o lençol, o peso da realidade caindo sobre ela. Ela tinha feito isso. Dormira com Damien Sterling, e agora tudo estava mais complicado. A porta do banheiro se abriu. Damien surgiu apenas com uma toalha, gotas de água ainda escorrendo pelo peito. Charlotte prendeu a respiração. Bom dia, disse ele, a voz neutra. Dormiu bem? Melhor do que em meses, respondeu. Que horas são? Quase 9. Você tem 17 chamadas perdidas. Charlotte agarrou o celular, sentindo o estômago despencar. 12 ligações do pai, 5 de Marcos. Todas na última hora. Eles sabem, sussurrou. Damien atravessou o quarto e sentou-se ao lado dela na cama. Como? A menos que alguém tenha nos visto entrar juntos, a menos que alguém tenha contado. As mãos de Charlotte tremiam enquanto ela abria uma mensagem de Marcos. Precisamos conversar. Agora. Escritório do meu pai. 12:00. Não se atrase. Parece que fui convocada. Ela tentou brincar, mas a voz saiu trêmula. O maxilar de Damien se contraiu. Eu vou com você. Não, respondeu rápido. Isso só vai piorar tudo. Preciso enfrentar isso sozinha. Como o inferno vai? Ele rebateu, pegando o celular. Você não vai entrar naquela reunião sem ajuda. Marcos vai acabar com você. E seu pai vai ajudar. Charlotte quis discutir, mas ele estava certo. Tinha acabado de declarar guerra contra 2 das famílias mais poderosas de Manhattan. Entrar sozinha naquela sala seria suicídio. Tudo bem, cedeu respirando fundo. Mas deixa eu falar. Damien sorriu. Aquele sorriso frio, cortante. Nem sonharia em interferir. Charlotte vestiu uma das camisas dele e o mesmo vestido da noite anterior, consciente de cada olhar que aquele visual provocaria. Parecia exatamente o que era. Uma mulher que passara a noite no quarto de um homem. A caminhada da vergonha antes da Inquisição. Damien chamou o motorista e o silêncio dentro do carro era quase sufocante. Ele segurou a mão dela com firmeza, como uma âncora no meio da tempestade. Você não precisa fazer isso, disse quando o carro parou diante do arranha-céu reluzente da Sterling Holdings. Existem outros caminhos. Charlotte apertou a mão dele. Eu comecei isso, eu termino. O andar executivo estava assustadoramente silencioso quando saíram do elevador. A presença de Damien ao lado dela fez cabeças se virarem. Olhares de espanto, de medo. Todos sabiam que os irmãos Sterling mal se falavam. Vê-los juntos era como assistir uma bomba caminhando para dentro de um prédio.
O escritório de Marcos era um monumento ao próprio ego, amplo, impecável, janelas de vidro com vista para o Central Park. Marcos estava sentado atrás da mesa, impecável em um terno cinza, expressão fria. O pai de Charlotte, de pé junto à janela, irradiava fúria. A mãe dela estava num canto, pálida, as mãos trêmulas no colo, e então Charlotte viu, projetado na parede atrás da mesa de Marcos, o vídeo das câmeras de segurança do hotel. Ela e Damien no bar. Ela se sentando ao lado dele. Os olhares próximos, as mãos se tocando. Depois, os dois entrando no elevador juntos. O horário. 23h47. Outra câmera mostrava os dois entrando na suíte. Nenhum dos dois saíra até a manhã seguinte. O estômago de Charlotte afundou. Bem, disse Damien, com calma perigosa. Isso é invasão de privacidade. Marcos sorriu gelado. O hotel é propriedade da Sterling. Tenho acesso a todos os sistemas de segurança. Que conveniente, retrucou Charlotte, encontrando a própria voz. Então você espiona seus hóspedes? Apenas quando minha noiva é vista entrando no hotel do meu irmão, parecendo uma garota de programa. O golpe foi seco, humilhante. Damien deu um passo à frente, mas Charlotte segurou seu braço. Não, é isso que ele quer. O pai dela, até então em silêncio, falou com voz cortante como gelo. Você tem ideia do que fez? A fusão, os contratos, tudo pelo que trabalhamos. Arruinado porque você não conseguiu manter as pernas fechadas por mais 3 meses. Pai! Charlotte engasgou chocada. Richard! Sussurrou a mãe desesperada. Já basta. Nem de perto, rosnou ele, virando-se para Charlotte. Sabe o que Marcos está exigindo? Variante. Standard. Title. Brazilian Portuguese Translation with Suspense and Emotion. ID. T-570. Registros médicos completos para provar o que aconteceu? Um pedido público de desculpas. A rescisão do noivado com uma cláusula de penalidade que vai levar nossa família à falência, a menos que você o convença de que tudo foi um engano, de que nada aconteceu. Charlotte ergueu o queixo. Eu não vou mentir. Aconteceu sim, e eu não me arrependo. A sala explodiu em caos. O pai dela gritou, a mãe chorou, e Marcos sorriu, como se tivesse vencido alguma coisa. Apenas Damien permaneceu calmo, firme, inabalável, uma âncora em meio à tempestade. Interessante, disse Marcos, a voz suave, venenosa. Meu irmão finalmente rouba algo que eu realmente queria. Como se sente, Damien? Sendo o destruidor de lares pela primeira vez? Eu não roubei nada, respondeu Damien friamente. Não se pode roubar o que nunca foi seu. Charlotte veio até mim por vontade própria. Fez a primeira escolha verdadeira da vida dela pelo visto. O controle de Marcos se rompeu. Ela é minha. Estamos noivos. Um noivado que ela nunca quis, retrucou Damien, que você e o pai dela arranjaram como se ela fosse uma mercadoria em troca de poder. Você nunca perguntou o que ela queria. Nunca se importou. O pai de Charlotte apontou para Damien, o rosto rubro de raiva. Isso é culpa sua. Você a envenenou contra esse casamento, contra a própria família. Eu apenas abri os olhos dela para o fato de que tinha uma escolha, corrigiu Damien. Aparentemente, isso é o que mais assusta vocês. Marcos se levantou, as mãos espalmadas sobre a mesa. Aqui está o que vai acontecer. Charlotte vai pedir desculpas. Vai se submeter a um exame médico para provar ou desmentir o que diz ter acontecido. Se estiver mentindo, o noivado continua, com novos termos. Se estiver dizendo a verdade, o noivado termina, e a família dela paga uma multa de 15 milhões de dólares por quebra de contrato. 15 milhões? O pai de Charlotte engasgou. Nós não temos esse dinheiro disponível. Então vocês perdem a Hayes Properties, disse Marcos com um sorriso frio. A empresa, os prédios, tudo. A menos que Charlotte concorde em cumprir seu compromisso.
Case-se comigo, apesar dessa pequena indiscrição. Estou disposto a perdoar um erro, embora o nosso acordo pré-nupcial seja significativamente revisado. Isso é loucura, disse Charlotte, a voz trêmula. Você não pode me forçar a casar com você. Na verdade, posso, respondeu Marcos, erguendo um contrato. Seu pai assinou um acordo vinculativo. Ou você se casa comigo, ou sua família perde tudo. A cláusula de penalidade é a prova de contestação. Meus advogados já confirmaram. Charlotte olhou para o pai, o peito queimando de traição. Você vendeu minha vida por um negócio. Richard Hayes não conseguiu encará-la. Eu fiz o que era necessário pela família, pelo seu futuro. Você destruiu o meu futuro, disse Charlotte em voz baixa, mas firme. Você me vendeu, e agora quer que eu honre essa venda, que eu me case com um homem que não amo, um homem que acabou de ameaçar nos arruinar, a menos que eu me submeta. A mãe dela finalmente falou, com lágrimas nos olhos. Charlotte, por favor, pense na sua irmã, no seu irmão. Se perdermos tudo, eles perdem o futuro também. Você vai sacrificar toda a sua família por uma noite com um homem que mal conhece? A garganta de Charlotte se fechou. Ela havia pensado apenas na própria liberdade, não nas consequências, não em Emma, sua irmã mais nova, e o sonho da faculdade, nem em David, seu irmão, e a medicina. A mão de Damien encontrou a dela. Não deixe que te façam sentir culpa por isso. Sua voz era firme, carregada de decisão. Eu pago a multa. 15 milhões não significam nada. Para mim. Cada cabeça na sala se virou ao mesmo tempo. Marcos soltou uma risada seca. Que nobreza! O filho pródigo vem ao resgate. Mas você está esquecendo uma coisa, irmão. A multa é só o começo. Depois vêm os processos. Quebra de contrato, interferência dolosa, alienação de afeto. Quando eu terminar, a família Reis não vai estar apenas falida, vai estar destruída. E você vai passar anos preso em batalhas judiciais. A mandíbula de Damien se contraiu, mas ele não recuou. Tente. Tenho advogados melhores. Eu também, respondeu Marcos com um sorriso frio. E tenho todo o tempo do mundo para transformar a vida de vocês num inferno. Charlotte sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tentando fugir de uma prisão, tinha acabado de entrar em outra. Pior. Agora, suas escolhas não afetavam apenas a si mesma, mas todos que amava. Eu preciso de tempo, disse ela, a voz vazia. Você tem até segunda-feira, respondeu Marcos. 3 dias. Ou pede desculpas, aceita os novos termos e seguimos com o casamento. Ou sua família perde tudo e você passa a próxima década assistindo à ruína deles. Escolha com cuidado. A reunião terminou em silêncio tenso. Os pais de Charlotte saíram sem dizer uma palavra. Marcos voltou para sua mesa, já indiferente. Somente Damien permaneceu ao lado dela, a mão firme na dela enquanto caminhavam até o elevador. No carro, Charlotte finalmente desabou. Escondeu o rosto entre as mãos, as lágrimas escorrendo. O que eu fiz? Em que diabos eu estava pensando? Você estava pensando que merecia ser livre, disse Damien com firmeza, puxando-a contra o peito. Que vale mais do que ser tratada como uma mercadoria. E você está certa. Mas a minha família, ela soluçou. Minha irmã, meu irmão. Eles não merecem pagar por isso. Eles não vão, prometeu Damien. Eu falei sério. Pago a multa. Processo Marcos até ele se arrepender de ter te ameaçado. Charlotte o encarou através das lágrimas. Por que você está fazendo isso? Mal me conhece. Talvez eu esteja cansado de ver meu irmão tratar pessoas como objetos, respondeu ele baixo. Talvez eu veja em você algo pelo que vale a pena lutar. O coração de Charlotte apertou. Nada disso deveria ter acontecido. Ela só queria acabar com o noivado, não arrastar Damien para uma guerra familiar, nem se apaixonar por ele.
Eu devia simplesmente me casar com ele, sussurrou. Acabar com tudo antes que piore. Só por cima do meu cadáver, rosnou Damien. Você não vai voltar para Marcos. Não importa o preço. E se custar tudo para você? Desafiou Charlotte. Sua relação com sua família, sua reputação. Damien soltou uma risada amarga. Eu não tenho relação nenhuma com eles. E minha reputação já está em ruínas. Sou a ovelha negra, lembra? O que rejeitou o legado Sterling. Mais um. Escândalo não vai mudar nada. Mas Charlotte sabia que não era tão simples. Damien podia ser forte, bem-sucedido, mas ainda era humano. E agora, por causa dela, tinha um alvo nas costas. Quando o carro parou em frente ao prédio dela, Charlotte hesitou. Vem comigo, disse Damien. Não fica sozinha agora. Charlotte quis dizer sim. Quis se perder nos braços dele e esquecer a escolha impossível que a esperava. Mas foi assim que tudo começou, agindo por impulso, sem pensar nas consequências. Eu preciso pensar, disse Charlotte em voz baixa. Preciso entender o que fazer agora. Damien segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares enxugando as lágrimas que insistiam em cair. O que quer que decida, estou com você. Você não precisa lutar sozinha. Charlotte o beijou. Um beijo rápido, desesperado, e então fugiu para dentro do prédio antes que a coragem a abandonasse. O apartamento parecia um mausoléu. As flores da festa de noivado murchavam nos vasos. Revistas de casamento empilhadas sobre a mesa de centro. Fragmentos do futuro que esperavam que ela quisesse. Espalhados como destroços de um sonho que nunca foi dela. Charlotte varreu tudo para o lixo. Depois desabou no sofá e chorou. Chorou pelo caos que criara, pela armadilha em que colocara a própria família. E mais do que tudo, pelos sentimentos que cresciam por um homem que conhecia havia menos de 24 horas. O celular vibrou. Uma mensagem de Damian. Falei sério. Você não está sozinha. Me ligue a qualquer hora. Outra logo em seguida, de Vanessa. Vi as notícias. Você está bem? Estou indo para aí. 20 minutos depois, Vanessa apareceu com uma garrafa de vinho, 2 potes de sorvete e aquela energia feroz que fazia Charlotte querer chorar tudo de novo. Ela ouviu em silêncio enquanto Charlotte contava tudo: a reunião, o ultimato de Marcos, a cláusula de penalidade, a fúria da família e, mais perigoso que tudo, os sentimentos crescendo por Damien Sterling. Vanessa arqueou uma sobrancelha, tentando processar. Então, deixa eu ver se entendi. Você dormiu com o irmão bilionário do noivo para escapar de um casamento arranjado. Agora o noivo está ameaçando destruir sua família se você não casar com ele mesmo assim. E para completar, você está se apaixonando pelo irmão? Charlotte soltou um suspiro cansado. Quando você coloca assim, parece um desastre. É porque... É um desastre, respondeu Vanessa sem rodeios. Mas também é a primeira vez em anos que eu te vejo viva de verdade. Charlotte girava o rótulo da garrafa de vinho entre os dedos. O que eu faço, então? Não posso deixar minha família perder tudo. Mas também não posso casar com Marcos. Não depois de Damien. E o que o Damien diz? Perguntou Vanessa. Que vai pagar a penalidade, enfrentar Marcos na justiça. Mas isso pode levar anos, anos de processos, de tensão, e da minha família me odiando por destruir a vida deles. A voz de Charlotte falhou. Talvez eu devesse simplesmente fazer o que eles querem. Casar com Marcos, ser infeliz, mas pelo menos todos os outros ficariam bem. Vanessa pousou o copo com força. Essa é a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Você acha mesmo que seus pais querem te ver infeliz? Seus pais de verdade, não os que foram cegados por dinheiro e status? Charlotte baixou o olhar. Minha mãe pediu para eu pensar na Emma e no David, para me sacrificar, para que eles tivessem um futuro. A expressão de Vanessa suavizou, mas seus olhos continuavam firmes. Oh, querida,
Isso não é amor, é chantagem emocional. Se seus pais realmente te amassem, encontrariam outro caminho. Eles não te pediriam para se casar com um homem que te ameaça. Charlotte queria acreditar. Queria tanto. Mas lembrava do rosto do pai, o cálculo frio nos olhos dele, a forma como pesara o próprio império contra a felicidade da filha. E decidira o que valia mais. E se não existir outro caminho? Perguntou, a voz quebrada. Vanessa segurou sua mão. Então, você cria um. Você é brilhante, Charlotte. Tem um diploma da Columbia. Pode conseguir um emprego, recomeçar, construir sua vida do zero. Sem o dinheiro deles, sem a aprovação deles. E Damian se ofereceu para te ajudar. Não é tão simples assim, protestou Charlotte. Meu pai vai me cortar completamente. Variante. Standard. Title. Brazilian Portuguese Translation with Suspense and Emotion. ID. 491. Eu não vou ter nada. Vai ter liberdade, rebateu Vanessa. E pelo que você me contou, vai ter o Damian. Isso não é nada. O coração de Charlotte se apertou. E se não der certo com o Damian? E se tudo isso for só adrenalina, rebeldia e desaparecer quando o drama acabar? Então pelo menos você tentou, respondeu Vanessa. Pelo menos você escolheu a si mesma, em vez de passar o resto da vida se perguntando: e se? Elas conversaram até a meia-noite, girando em círculos, pesando o impossível. Quando Vanessa finalmente foi embora, Charlotte ficou sozinha em seu apartamento escuro, encarando o celular. A mensagem de Damian ainda na tela, prometendo que ela não estava sozinha. Ela digitou e apagou uma dúzia de respostas antes de finalmente enviar. Obrigada por hoje, por tudo. Eu ainda não sei o que vou fazer, mas saber que você está do meu lado ajuda mais do que imagina. A resposta veio imediatamente. Não estou só do seu lado. Estou com você. O que quer que precise, o que quer que decida, eu estou aqui. Os olhos de Charlotte arderam com lágrimas novas. Como isso podia ser justo? Ela havia passado de não ter escolhas a ter escolhas impossíveis. Casar-se com Marcos e viver infeliz, mas manter a família intacta. Ou escolher Damian e a liberdade, e assistir sua família pagar o preço. O sono não veio. Charlotte andou pelo apartamento até o amanhecer, a mente girando sem parar. Cada vez que fechava os olhos, via o sorriso frio de Marcos, o olhar desapontado do pai e os olhos cinzentos e intensos de Damian, prometendo lutar por ela. Na manhã de domingo, a campainha tocou. Era sua mãe. Ela parecia mais velha, desgastada pelos últimos 2 dias. Podemos conversar? Perguntou com a voz cansada. Charlotte a deixou entrar, pronta para outro sermão sobre dever e sacrifício familiar. Mas em vez disso, sua mãe sentou-se no sofá e disse em voz baixa: Me desculpe. Charlotte piscou sem entender. O quê? Me desculpe, repetiu a mãe, as lágrimas descendo pelo rosto, por ter te empurrado para esse casamento, por nunca perguntar o que você queria, por colocar os negócios acima da sua felicidade. Eu me convenci de que era o melhor para você, que aprenderia a amar Marcos, que dinheiro e status seriam suficientes, mas eu estava mentindo para mim mesma, porque era mais fácil do que enfrentar seu pai. Mãe, Charlotte sussurrou sentando ao lado dela. Eu nunca quis isso, continuou a mãe. Quando seu pai sugeriu a fusão, eu disse que era errado, que não podíamos te vender como se fosse uma transação. Mas ele me convenceu de que era necessário, que o nome Reis estava morrendo, que perderíamos tudo sem a aliança com os Sterling. E eu fui fraca demais para continuar lutando. Charlotte segurou a mão dela. Você não é fraca, só está com medo. Todos nós estamos, mas eu não posso casar com Marcos. Não agora. Eu sei, disse a mãe suavemente. Eu vi como você olhou para o Damian naquela reunião e como ele olhou para você. É assim que o amor deve parecer. Não dever, não obrigação. Sentimento de verdade. A garganta de Charlotte se fechou. Mas, mãe,
E o papai? A multa? Tudo o que vamos perder? Seu pai e eu vamos resolver, disse a mãe, com firmeza que Charlotte não via há anos. Vamos reduzir, vender propriedades, encontrar outra saída. Mas eu não vou deixar você se sacrificar. Não por nós. Não por ninguém. Charlotte desabou em lágrimas, caindo nos braços da mãe. Achei que você me odiaria. Parte de mim quer, admitiu a mãe, com um sorriso triste. Seria tão mais fácil se você tivesse feito o que pedimos. Mas a parte maior de mim está orgulhosa. Você encontrou sua coragem, escolheu a si mesma. Isso exige uma força que eu nunca tive. E a Emma e o David? Perguntou Charlotte. Seu pai está exagerando, respondeu a mãe. Temos opções. Emma tem bolsas, David tem auxílios. Eles vão ficar bem. Todos vamos. Só se preocupe com o que você quer, com o que te faz feliz. Quando a mãe saiu, Charlotte se sentiu mais leve do que em dias. Ter um dos pais ao seu lado não era muito, mas era alguma coisa. Pegou o celular e ligou para Damien. A voz dele saiu rouca de sono. Charlotte, está tudo bem? Pode me encontrar? Ela pediu. Preciso conversar sobre o que vem a seguir. Damien ficou em silêncio por um instante. Claro. Onde? No seu hotel. Aquele onde tudo começou. Charlotte ouviu o leve sorriso na voz dele. Estarei lá em 1 hora. Charlotte se vestiu com cuidado. Jeans e um suéter macio, deixando de lado as roupas caras que usava como armadura. Quando chegou à suíte de Damien, ele já a esperava, de moletom e camiseta, com aquele ar naturalmente atraente e despreocupado. Você está diferente, disse ele, observando-a. Parece mais leve. Minha mãe veio me ver de manhã, explicou Charlotte. Disse que me apoia em qualquer decisão, que eles vão resolver a parte financeira sem precisar me sacrificar. O olhar de Damien se suavizou. Isso é ótimo, de verdade. Então, o que você decidiu? Charlotte respirou fundo. Vou cancelar o noivado oficialmente. Vou enfrentar as consequências. A multa, a raiva do meu pai. Tudo. Mas não vou me casar com Marcos. Damien atravessou o quarto em 3 passos e a puxou para os braços. Graças a Deus. Tive medo que você escolhesse o dever em vez da felicidade. Só tem um problema, disse Charlotte com o rosto encostado no peito dele. Qual? Perguntou Damien. Eu não sei o que acontece agora. Entre nós. Mal nos conhecemos. Tudo começou por rebeldia, por vingança. E se não houver nada real por trás disso? Damien ergueu o rosto dela com delicadeza, os olhos firmes nos dela. Então a gente descobre. Com calma. Vamos sair de verdade, nos conhecer sem a pressão das famílias e dos casamentos arranjados. E se não der certo, pelo menos você vai estar livre. O coração de Charlotte se apertou. Você faria tudo isso? Lutaria minhas batalhas? Pagaria a multa? Arriscaria seu nome? Só pela chance de algo real entre nós? Damien a beijou suavemente. Faria muito mais do que isso. Você vale a pena. Charlotte retribuiu o beijo, mais profundo desta vez, deixando que tudo o que não conseguia dizer se misturasse naquele momento. Quando se afastaram, ofegantes, ela perguntou: E agora? Agora você encerra o noivado oficialmente, respondeu Damien. Meus advogados vão cuidar da multa. Sua família não vai perder nada. Depois, a gente vê para onde isso leva. Charlotte assentiu, sentindo uma leveza que não sentia havia meses. Na segunda-feira de manhã, entrou no escritório do pai, na Hayes Properties, com a cabeça erguida. Marcos já estava lá. Impecável, arrogante, o mesmo sorriso frio de sempre. Charlotte não perdeu tempo. Estou encerrando nosso noivado. A multa será resolvida. Minha família não vai sofrer por minha escolha. O sorriso de Marcos se estreitou. E exatamente como pretende pagar 15 milhões. Damien Sterling está cuidando disso, respondeu Charlotte com calma. Como eu imaginei que você faria.
disse Marcos, a voz finalmente rachando. Então é isso? Vai escolher o meu irmão? O rebelde, o ingrato, o bastardo da família? Em vez de mim? Eu estou escolhendo a mim mesma, corrigiu Charlotte com firmeza. Damien só está me apoiando nessa escolha. Marcos riu com desprezo, o controle escorrendo pelos dedos. Você podia ter tido tudo. Meu nome, meu dinheiro, uma posição intocável na sociedade. Eu já tinha posição na sociedade, Marcos, respondeu Charlotte, calma, mas letal. O que eu não tinha era liberdade, ou amor, ou qualquer direito de decidir a minha própria vida. Você não está me oferecendo nada que eu queira. Marcos virou-se para Richard Hayes, o rosto tomado pela fúria. Vai deixar ela fazer isso? Destruir tudo o que construímos? O pai de Charlotte ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou. Ela é adulta. É a escolha dela. Eu não gosto, mas não vou forçá-la. Não era muito, mas era mais do que Charlotte esperava ouvir. As semanas seguintes foram puro caos. Advogados, contratos, manchetes em todos os jornais, fofocas se espalhando como fogo em pólvora. Charlotte Hayes rompe o noivado com Marcus Sterling, pelo irmão dele. O escândalo da temporada, talvez da década. Charlotte ignorou tudo, focou apenas nos momentos de paz com Damien. Encontros de verdade, conversas de verdade. Aprendendo quem eram, longe da pressão dos sobrenomes e das expectativas sufocantes. Ele a levava a restaurantes pequenos, escondidos, onde ninguém os reconhecia. Ela o guiava por suas livrarias e cafés favoritos. Falavam sobre tudo. A infância dele sob o olhar cruel do pai, a luta dela por ser perfeita, os sonhos que ambos haviam sacrificado para agradar os outros. Era assustador. Era libertador. Era real. Um mês depois do rompimento, Charlotte estava no apartamento de Damien. Papéis espalhados pela mesa de centro, currículos, formulários, anúncios de apartamentos. Eram os primeiros traços da nova vida dela. Damien apareceu com 2 xícaras de café e se sentou ao lado dela. Alguma sorte? 3 entrevistas marcadas, respondeu Charlotte. Todas para cargos iniciais, mas é um começo. Estou orgulhoso de você, disse ele com um sorriso suave. Recomeçar do zero exige coragem. Charlotte encostou a cabeça em seu ombro. Aprendi com o melhor. Ficaram em silêncio, o tipo de silêncio confortável que só existe entre pessoas que se entendem, até o celular dela tocar. Pai, dizia o visor. Por um instante, Charlotte pensou em ignorar, mas atendeu. Alô, pai. Charlotte. Precisamos conversar. É sobre o pagamento da multa. O estômago dela se revirou. O que tem a multa? Houve uma complicação. Os advogados encontraram uma cláusula, uma brecha no contrato. Se o noivado for rompido por infidelidade antes do casamento, a penalidade dobra. 30 milhões, não 15. Charlotte sentiu o sangue sumir do rosto. 30 milhões? Sussurrou sem conseguir terminar a frase. Damien pegou o telefone das mãos dela. Aqui é Damien Sterling, Sr. Hayes. Explique o que aconteceu. Charlotte observou, sem ouvir a resposta do pai, apenas vendo o rosto de Damien endurecer, o maxilar travado. Entendo, disse ele, enfim. E Marcos sabia dessa cláusula, não sabia? Silêncio. Depois um olhar frio. Claro que sabia. Foram lá os advogados dele, que redigiram o contrato. Quando desligou, Damien respirou fundo, a raiva pulsando sob a voz controlada. Marcos está jogando sujo. Sabia do aumento da penalidade o tempo todo. Ele estava apostando nisso, não é? Perguntou Charlotte, a voz trêmula. Damien assentiu. Apostando que quando descobrisse o custo real, você voltaria correndo, que aceitaria se casar com ele de novo, só para salvar sua família da ruína. As mãos de Charlotte tremiam. 30 milhões.
É mais do que todo o patrimônio da minha família, mais do que você pode oferecer para ajudar. Ela o olhou, devastada. Isso não é só sobre o noivado. Ele quer destruir todo mundo que eu amo. Um silêncio pesado caiu entre eles. Então, com a voz quebrada, Charlotte sussurrou: Eu tenho que voltar para ele. É a única saída. Absolutamente não, disse Damian com firmeza. Vamos encontrar outra saída. Que outra saída? Exigiu Charlotte. Você não tem 30 milhões em liquidez. Ninguém tem. Marcos vence. Ele sempre vence. Damian a puxou para os braços. Me escute. Não tenho 30 milhões em dinheiro na conta, mas tenho ativos, propriedades, ações. Posso liquidar. Vai levar tempo. Não, Charlotte o interrompeu. Não vou deixar você se arruinar por minha causa. Isso não é sua briga. Você fez disso a minha briga quando confiou seus segredos a mim, disse Damian, quando me escolheu em vez da segurança. Não vou deixar o Marcos ganhar. Bateram à porta. Damian franziu a testa e conferiu a câmera de segurança. Então ficou imóvel. É meu pai. Os olhos de Charlotte se arregalaram. Seu pai? Como em... Damian assentiu, sombrio. Marcos e meu pai juntos. Isso vai ser interessante. Ele abriu a porta e revelou 2 homens que poderiam ser versões mais velhas dos irmãos Sterling. Marcos, frio e implacavelmente polido. E Robert Sterling, alto, imponente, com cabelos grisalhos aço. Podemos entrar? Perguntou Robert Sterling, num tom que não aceitava recusa. Damian deu espaço, o corpo tenso. Charlotte se levantou, sentindo-se como se estivesse diante de uma trincheira. O olhar de Robert vasculhou-a, avaliador e glacial. Senhorita Hayes, a mulher que causou tanto transtorno. Charlotte ergueu o queixo. Prefiro pensar em mim como a mulher que se recusou a ser vendida. Os lábios de Robert se curvaram num quase sorriso. Justo. Ele então se voltou para Damian. Marcos me disse que você se ofereceu para pagar a multa da família Hayes. 30 milhões. Isso é insano, até para você. É meu dinheiro, Damian falou sem emoção. Gastarei como eu quiser. Robert suspirou. Você sempre foi teimoso, Marcos falou pela primeira vez. Estou disposto a fazer um acordo. Charlotte travou, virando-se para o ex-noivo. Que tipo de acordo? Charlotte concorda em se casar comigo como planejado, disse Marcos. Em troca, eu anulo a penalidade por completo. Sua família fica com tudo. Vocês evitam a ruína financeira. Todos ganham. Exceto a Charlotte, rosnou Damian. Ela não te quer. Estou disposto a ter um compromisso, continuou Marcos com a voz suave. Um casamento de fachada, quartos separados. Ela pode até manter um relacionamento com você, irmão, contanto que seja discreto. Depois de 5 anos, nos divorciamos amigavelmente. Ela recebe um acordo generoso. A família dela fica segura. Os papéis dirão que nos distanciamos. Todos seguem em frente. Charlotte o olhou, incrédula. Você quer que eu me case com você enquanto durmo com seu irmão? Eu quero que a fusão prossiga, corrigiu Marcos. Sua felicidade é irrelevante. Mas não sou totalmente desalmado. Assim todos ganham alguma coisa. Isso é o mais doentio que já ouvi, disse Charlotte. Robert Sterling falou finalmente. Na verdade, não é um mau compromisso. Vocês evitam a devastação financeira. Marcos obtém sua fusão. Damian a tem, mais ou menos. E em 5 anos, você fica livre com dinheiro suficiente para recomeçar. Charlotte olhou para Damian e viu refletido nele seu próprio horror. Isso era pior do que o arranjo original. Ao menos aquele fora honesto em sua natureza mercenária. Isso era outra coisa. Vocês estão todos loucos, disse Charlotte. Eu não vou me casar com Marcos. Nem agora, nem nunca. Nem mesmo para salvar minha família da falência. Sua família vai perder tudo, disse Marcos, agradável como uma sentença. Sua irmã vai abandonar a escola. Seu irmão vai largar a faculdade de medicina.
Seus pais vão perder a empresa que levaram 30 anos para construir. Tudo porque você é egoísta demais para ceder. Isso não é ceder, retrucou Charlotte, a voz firme. É chantagem. Marcos deu de ombros. Chame do que quiser. A oferta vale até a meia-noite. Depois disso, meus advogados seguem com a multa total. 30 milhões. Pagamento imediato. Ele se levantou, ajustando o paletó. Escolha com sabedoria, Charlotte. Sua liberdade ou a sobrevivência da sua família. Não deveria ser uma decisão difícil. Quando ele saiu, Charlotte desabou no sofá, o coração em disparada. Era um pesadelo. Uma armadilha sem saída. Damien andava de um lado para o outro, o rosto tenso de raiva contida. Tem que haver outro jeito. Podemos contestar o contrato, alegar coação ou fraude, qualquer coisa. Os advogados dele são bons demais, respondeu Charlotte sem emoção. Eles vão nos prender em tribunais por anos, enquanto minha família afunda em dívidas. Marcos planejou tudo. Damien parou e ajoelhou-se diante dela. Então a gente foge. Hoje à noite. Eu vendo o que puder, a gente desaparece. Recomeçamos em outro lugar. E deixo minha família para enfrentar a fúria de Marcos sozinha? Charlotte balançou a cabeça. Eu não posso fazer isso. Então o quê? Vai considerar mesmo essa proposta doentia? Casar com ele enquanto... Ele não conseguiu terminar. Eu não sei o que vou fazer, admitiu Charlotte, a voz quebrada. Só sei que estou presa de novo. Aquela noite foi longa. Charlotte não conseguiu dormir. Deitada na cama de Damien, sentia o braço dele ao redor da cintura, protetor, enquanto o sono o vencia. Mas na mente dela, só existiam 3 caminhos, todos ruins. Casar com Marcos e perder a si mesma, recusar e destruir sua família, fugir e carregar a culpa para sempre. Às 23h30, o celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Se você procura uma saída, venha ao endereço abaixo, sozinha. É sobre o contrato de Marcos. O coração de Charlotte disparou. Poderia ser uma armadilha, ou o milagre que ela tanto precisava. Levantou-se em silêncio, vestiu-se e deixou um bilhete para Damien. Preciso verificar uma coisa. Volto logo. Confia em mim. O endereço a levou até uma lanchonete 24 horas no Queens, longe das luzes brilhantes de Manhattan. Charlotte sentou-se num canto e esperou, o pulso acelerado. Às 23h55, uma mulher entrou, mais velha, elegante, com os mesmos olhos azuis frios de Marcos. Charlotte prendeu a respiração. Senhora Sterling? Sussurrou. A mãe de Damien? A mulher se sentou diante dela. Mais perspicaz do que Marcos te dá crédito, disse calmamente. Charlotte tentava entender. Por que está aqui? Porque estou cansada de ver meus filhos se destruírem, respondeu a senhora Sterling, com voz serena. Porque a obsessão de Marcos em superar Damien passou dos limites. E porque você merece algo melhor do que ser usada nessa guerra. Ela empurrou uma pasta pela mesa. O que é isso? Charlotte abriu, e seus olhos se arregalaram. Provas, disse a mulher, de que os advogados de Marcos esconderam deliberadamente a cláusula da multa de 30 milhões, fraude suficiente para invalidar todo o contrato. As mãos de Charlotte tremiam ao folhear os documentos, e-mails, registros, trocas entre Marcos e seus advogados, discutindo o engano proposital. Por que está me dando isso? Perguntou, a voz fraca, o coração disparando. Porque alguém precisa acabar com essa loucura, disse a senhora Sterling, a voz firme, mas carregada de dor. E eu escolhi você. Use essas provas. Anule o contrato. Liberte-se. Talvez assim meus filhos parem de se destruir e de destruir todos ao redor. Charlotte ficou imóvel. Marcos vai descobrir que a senhora me ajudou. A senhora Sterling esboçou um sorriso triste. Provavelmente. Mas fui covarde por tempo demais.
vendo Robert e Marcos transformarem nossa família em um império sem espaço para a humanidade. Talvez esteja na hora de mostrar um pouco de coragem. Ela se levantou, ajeitando o casaco. Antes de sair, parou na porta e acrescentou suavemente: "Para o que vale, você faz bem ao Damien. Não o via tão vivo há anos." Charlotte permaneceu no pequeno restaurante muito tempo depois que a senhora Sterling foi embora, o envelope nas mãos tremendo de leve. Aquelas eram as provas. A saída que ela tanto procurava. Pegou o celular e ligou. "Damien?" A voz dele soou rouca, cansada, misto de sono e preocupação. "Charlotte, onde você está?" "Estou bem", respondeu rápido. "Mas preciso que acorde seus advogados. Agora. Temos um caso." Ao amanhecer, a equipe jurídica de Damien já havia analisado todos os documentos entregues por sua mãe. O veredito foi unânime. Fraude clara. A cláusula havia sido ocultada de propósito. O contrato seria anulado. A penalidade completamente eliminada. Marcos tinha jogado sujo e perdido. Na segunda-feira, Charlotte entrou no escritório de Marcus Sterling com a cabeça erguida e Damien ao seu lado. O ex-noivo levantou os olhos dos papéis, a surpresa surgindo por um instante antes que o rosto voltasse à frieza habitual. "Veio aceitar meus termos?" perguntou, com aquela voz calculadamente suave. Charlotte pousou uma pasta sobre a mesa. "Vim mostrar isto." As provas de que seus advogados esconderam a cláusula da penalidade. É fraude, Marcos, o que significa que o seu precioso contrato é nulo. Marcos empalideceu ao folhear os documentos. "Onde conseguiu isso?" "Isso não importa", respondeu Damien, a voz baixa, mas letal. "O que importa é que acabou. O noivado, as penalidades, tudo. Charlotte está livre, e o seu contrato não vale nada." O controle de Marcos se quebrou. Ele bateu a mão na mesa, furioso. "Vocês não podem provar que isso se sustentaria em tribunal." "Podemos?" replicou Damien. "E lá vamos." "Meus advogados entram com o processo ainda hoje. Acabou para você, Marcos. Você perdeu." Por um segundo, Marcos pareceu prestes a explodir. Então a raiva deu lugar a algo mais perigoso: frieza. "Acha que venceu? Que está tudo resolvido?" "Você destruiu uma fusão multimilionária. Me humilhou diante de toda a comunidade empresarial. Haverá consequências." Damien deu um passo à frente, o olhar de aço. "Tente. Toque em Charlotte, ou na família dela, e eu acabo com você. Tenho provas suficientes das suas práticas empresariais para te manter nos tribunais até a falência. Talvez eu até fale com a SEC para ver o que acham dos seus métodos de contabilidade." O maxilar de Marcos se contraiu, mas ele não disse uma palavra. Charlotte sentiu uma onda de satisfação percorrer o corpo. Era o fim, de verdade. Ao deixarem o escritório, ela finalmente se permitiu acreditar. Estava livre. Os meses seguintes passaram como um borrão. Processos legais, recomeços, silêncio depois da tempestade. O contrato de Marcos foi oficialmente anulado. A família Reis manteve tudo. Charlotte conseguiu um emprego em uma pequena ONG, usando o diploma da Columbia para ajudar famílias em dificuldades financeiras. Não era glamouroso, nem rendia muito, mas era-se dela, sua escolha, sua vida. E Damien. Eles decidiram ir devagar, sem escândalos, sem pressa, construindo algo real. Jantares tranquilos se transformaram em fins de semana fora. Fins de semana viraram conversas sussurradas sobre o futuro. 6 meses depois do rompimento, Charlotte se mudou para a cobertura de Damien. Não porque precisava, mas porque queria. Variante Standard Title Brazilian Portuguese Translation with Suspense and Emotion ID 45932. Porque acordar ao lado dele era como estar em casa, de um jeito que nada mais jamais fora. Uma noite, Charlotte chegou do trabalho e encontrou pétalas de rosa espalhadas pelo apartamento, velas acesas em cada canto.
E Damian, de terno, parado na sala, parecendo nervoso pela primeira vez desde que ela o conhecera. "O que é tudo isso?" perguntou Charlotte, o coração acelerado. Damian se aproximou e segurou as mãos dela. "6 meses atrás, você entrou na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo. Você desafiou tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo, sobre o que eu queria, sobre o que o amor podia ser." Charlotte prendeu a respiração. "Damian, eu sei que dissemos que iríamos com calma", continuou ele, "que construiríamos algo real, sem pressa, sem pressão. E conseguimos. Mas agora eu sei o que quero. O que quero desde aquela primeira noite." Ele se ajoelhou, tirando do bolso um anel simples de diamante. As mãos de Charlotte foram à boca, os olhos marejando. "Isso não tem nada a ver com fusões, contratos ou expectativas familiares", disse Damian, com a voz suave, firme. "Tem a ver com você e comigo, com escolhermos um ao outro, todos os dias. Charlotte Hayes, você quer se casar comigo? Não porque alguém está te obrigando, não porque isso beneficia mais ninguém além de nós, mas porque nos amamos e queremos construir uma vida juntos." As lágrimas de Charlotte escorreram. "Sim, sim, 1000 vezes sim." Damian deslizou o anel em seu dedo e se levantou, puxando-a para os braços. O beijo foi doce e desesperado, cheio de promessa e futuro. Quando se afastaram, Charlotte riu entre lágrimas. "Seu irmão vai surtar." "Deixe ele", respondeu Damian, sorrindo. "Isso não tem nada a ver com Marcos. Isso é sobre nós. O casamento foi pequeno e perfeito, sem convidados da alta sociedade ou parceiros de negócios, apenas amigos próximos e família. Os pais de Charlotte estavam lá. A mãe chorava de alegria e o pai, relutante, aceitava enfim que a filha havia traçado o próprio caminho. Até a senhora Sterling compareceu, sorrindo com ternura quando Charlotte entrou na cerimônia. Marcos estava notavelmente ausente. Diziam que ele havia deixado o país numa longa viagem de negócios. Charlotte não se importava. Aquele dia não era sobre ele. Era sobre ela e Damian. Sobre a vida que estavam construindo juntos. Enquanto trocavam votos, Charlotte não pôde deixar de refletir sobre o quanto havia mudado. De uma garota desesperada por fuga a uma mulher que escolheu o próprio destino. A recepção foi num jardim, sob luzes penduradas e risadas misturadas ao tilintar das taças. Charlotte estava com Vanessa, observando Damian conversar com seu irmão. "Você conseguiu", disse Vanessa sorrindo. "Escolheu a si mesma e, de alguma forma, ainda teve um final feliz." "Não é um conto de fadas", respondeu Charlotte. "É real, bagunçado, complicado e perfeito justamente por isso. Porque fomos nós que escolhemos." Damian cruzou o jardim com o olhar e sorriu. Aquele sorriso que era só dela. O coração de Charlotte se encheu. Ela havia entregue a inocência para escapar de um casamento arranjado. Encontrou liberdade nos braços de um homem que mal conhecia. Enfrentou pressão familiar, chantagem corporativa e seus próprios medos. E, de algum modo, contra todas as probabilidades, encontrou o amor de verdade, aquele que vale a pena lutar por ele. Mais tarde, dançando sob as estrelas, Damian a puxou para perto. "Algum arrependimento?" "Nenhum", sussurrou Charlotte. "Você?" perguntou Charlotte com um sorriso suave. "Só queria ter te conhecido antes", respondeu Damian. "Que não tivesse desperdiçado tantos anos com raiva e solidão, quando podia ter te encontrado." Charlotte repousou a cabeça no peito dele, ouvindo o som firme do coração. "Nós nos encontramos quando mais precisávamos", murmurou. "É isso que importa." Eles balançavam juntos, lentamente, como se o resto do mundo não existisse. Em volta, os convidados ainda celebravam, rindo, brindando. Mas para Charlotte e Damian, havia apenas um ao outro. Dois corações que um dia foram prisioneiros de expectativas, familiares.
Dois rebeldes que transformaram o desespero em algo belo. Quando a noite se aprofundou e as estrelas brilharam mais intensas, Charlotte fez uma promessa silenciosa. Nunca mais deixaria ninguém escrever sua história. Um ano depois, Charlotte estava em seu escritório em casa, analisando inscrições para o programa de bolsas que criara. A Fundação Reis Sterling, dedicada a ajudar jovens mulheres a escaparem de casamentos arranjados e situações abusivas. Financiada com o dinheiro dela e de Damien, era sua forma de transformar a dor em propósito. Damien apareceu na porta com 2 xícaras de café. Como estão as coisas? Charlotte sorriu. Recebemos 50 inscrições só este mês, todas de mulheres procurando uma saída. Estamos fazendo a diferença. Ele colocou o café sobre a mesa e beijou o topo da cabeça dela. Tenho tanto orgulho de você. Charlotte segurou a mão dele e, ao fazê-lo, o brilho da aliança chamou sua atenção. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, disse emocionada, que sobrevivemos a todo aquele caos. Damien a puxou suavemente para ficar de pé e a envolveu em seus braços. Sobrevivemos porque lutamos um pelo outro, porque escolhemos o amor em vez do dever, porque você foi corajosa o bastante para dar o primeiro passo. Charlotte o beijou com ternura. A decisão mais impulsiva e a melhor que já tomei. Dormir com um estranho para fugir do meu noivado. Damien riu, o som grave vibrando em seu peito. Não era qualquer estranho. Era o irmão bilionário do noivo. Não esquece essa parte. Charlotte riu junto. Como esquecer? É o escândalo que nunca morre. Eles ficaram ali, abraçados, em silêncio. A luz do fim da tarde entrava pelas janelas da casa que haviam construído juntos. Do lado de fora, Manhattan seguia seu ritmo frenético. Mas ali dentro tudo era paz. O celular de Charlotte vibrou. Uma mensagem da mãe. Uma foto. Emma. De Becca, na formatura da faculdade. David. Sorrindo, de jaleco branco no primeiro dia como residente de medicina. Ambos felizes. Ambos realizados. A família dela tinha sobrevivido. Mais que isso, tinham encontrado um novo caminho. A fusão da empresa não deu certo, sim, mas isso os libertou da pressão das aparências. Os pais estavam mais unidos, mais sinceros. Os irmãos, finalmente livres para seguir seus próprios sonhos. Tudo tinha dado certo, não como haviam planejado, mas melhor. Damien olhou a foto por cima do ombro dela. Sua família parece feliz. Eles estão, disse Charlotte, sorrindo. Todos nós estamos. Ela se virou nos braços dele. Obrigada. Pelo quê? Damien perguntou. Por me dar coragem para escolher a mim mesma, por ficar ao meu lado, por tudo, por me amar o bastante para lutar por nós. Damien segurou o rosto dela com delicadeza, o olhar cheio de ternura. Você me deu as mesmas coisas, disse Damien com um olhar terno. Antes de você, eu era só raiva, amargura pela minha família, fechado para o mundo. Você me mostrou que o amor vale o risco. Eles se beijaram devagar, um beijo doce, carregado de promessa e emoção. Quando se afastaram, os olhos de Charlotte brilhavam com uma centelha de travessura. Quer ouvir uma coisa engraçada? Sempre, respondeu Damien, curioso. Encontrei o Marcos na semana passada, num baile de caridade. A expressão de Damien escureceu imediatamente. E? Perguntou a voz firme. Ele está noivo, contou Charlotte com um meio sorriso. Uma europeia. Casamento arranjado, tudo muito perfeito. Mas ele parecia miserável. Bom, respondeu Damien, seco, com um toque de ironia. Charlotte deu uma risadinha. Não quer saber o que ele me disse? Tá bem. O que o meu irmão bastardo disse? Ele nos parabenizou pelo casamento. Ela respondeu com calma. Disse que talvez eu tenha feito a escolha certa, afinal. Depois, perguntou se eu estava feliz.
Charlotte fez uma pausa, lembrando da cena. E eu disse a ele que nunca estive tão feliz. Que escolher você foi a melhor decisão da minha vida, mesmo que tenha sido assustador, confuso e quase tenha destruído tudo. Porque o amor verdadeiro vale a luta. Os olhos de Damien suavizaram. E o que ele disse depois disso? Charlotte sorriu, serena. Nada. Ele apenas se virou e foi embora. Mas eu juro que vi algo nos olhos dele, arrependimento. Como se finalmente tivesse percebido o que perdeu por tratar as pessoas como posse. Damien respirou fundo. Talvez ele aprenda alguma coisa com isso. Ou talvez não. Charlotte encostou a cabeça no ombro dele. De qualquer forma, não é mais o nosso problema. Eles se acomodaram no sofá, ela aninhada contra o peito dele, ambos em silêncio, em paz. Lá fora, o sol se punha sobre Manhattan, tingindo o céu em tons de dourado e rosa. Charlotte observava a luz invadindo o apartamento, e o coração dela se encheu de gratidão. Ela tinha passado por tudo. Um casamento arranjado, chantagens, o peso da família, o medo do escândalo, e ainda assim, encontrou o amor. Um amor inesperado, real, imperfeito, mas forte o bastante para curar o que antes era vazio. Nem todas as histórias seguem o roteiro. Às vezes, é preciso escrever o próprio final, escolher o próprio caminho, lutar pela própria felicidade. E quando se tem coragem para dar o salto, descobre-se que a pessoa esperando para te amparar é exatamente quem você precisava o tempo todo. Charlotte fechou os olhos, ouvindo o batimento calmo do coração de Damien sob sua orelha, e sorriu. Aquela era a sua história de amor, imperfeita, conquistada com dor, mas verdadeira. E cada momento de medo valeu a pena. O que você achou da história deles? Deixe sua opinião nos comentários. De 0 a 10, qual seria a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. Confira mais histórias emocionantes clicando na tela final.